Glória a Deus. Boa noite. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite, neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração neste momento tão especial, tá? Se você ainda não é um inscrito e deseja, se inscreva no nosso canal, é gratuito e eu estarei aqui em oração contínua pela sua vida, sua casa e todos os seus caminhos. Diariamente temos trazido aqui mensagens, isso mesmo, de orações e de mensagens edificantes que têm transformado e abençoado vidas e rompido barreiras, isso mesmo. A palavra de Deus, meus irmãos, neste momento, eu queria trazer para você a respeito do sacrifício de Jesus Cristo. O sacrifício de Jesus, meus irmãos, é o sacrifício perfeito, é aquele que nos dá, meus irmãos, a vitória de vencer o pecado, de vencer o diabo, vencer este mundo. Somente por meio do sacrifício de Cristo é que nós temos poder e autoridade contra todo o mal, inclusive contra a própria morte. No livro de Levítico, a partir do capítulo 1, na lei mosaica, ali existia, meus irmãos, a lei onde Deus instituiu a Moisés, isso mesmo, e levantou os sacerdotes, começando ali do livro de Levítico, isso mesmo, nas leis de apresentação, e leis essas também, meus irmãos, de sacrifício de animais, isso mesmo, e de ofertas e rituais por perdão de pecados e diversos outros, meus irmãos, sacrifícios, isso mesmo. Para cada situação era feito um sacrifício, era apresentada uma oferta, era feito um ritual. E tudo isto, meus irmãos, apontava e preparava o sacrifício perfeito, o sacrifício da cruz, o sacrifício de Jesus Cristo. Por mais que os sacerdotes ali, meus irmãos, pela própria ordenança de Deus, apresentassem ali ofertas e sacrifício de animais, isso mesmo, e de tantas outras coisas mais, de aves, cereais, apresentavam ali, isso mesmo, por perdão de pecados, pela paz e por tantos outros mais requisitos, isso mesmo. Mas nenhum destes sacrifícios, isso mesmo, purificava e limpava a consciência e verdadeiramente o pecado das pessoas. Era algo, meus irmãos, simbólico e representativo, isso mesmo, para que ali já fossem, meus irmãos, as pessoas sendo preparadas para o grande sacrifício, o sacrifício perfeito de Jesus Cristo na cruz. É por meio de Cristo que nós temos a vitória, é por meio de Jesus Cristo que nós temos a salvação, é por meio de Cristo que você alcança o perdão dos pecados, que você alcança a vitória. Por isso que a Bíblia nos ensina, meus irmãos, no livro de Hebreus, no capítulo 10, aqui já no Novo Testamento, a Bíblia traz, meus irmãos, um ensino a respeito de Cristo como o sacrifício perfeito, isso mesmo, de Deus. É tanto que ele disse assim, preste bem atenção. No livro de Hebreus 10, no versículo 10, diz assim, preste bem atenção. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação, no caso pelo sacrifício do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Interessante, meus irmãos, que na velha aliança eram apresentados sacrifícios contínuos, isso mesmo. Todos os anos é apresentado um sacrifício conhecido como holocausto, isso mesmo, como dia do Yom Kippur, por perdão de toda a congregação, de todo aquele povo. Só que não era um sacrifício perfeito, isso mesmo. Não era um sacrifício perfeito,
porque até então aqueles que apresentavam o sacrifício, que eram os sacerdotes, eles não eram 100% santos, eles eram homens pecadores, isso mesmo. E também, meus irmãos, o que era apresentado ali eram animais, isso mesmo. Mas agora, vindo Jesus Cristo, o próprio Deus encarnado, ele foi o sacrifício perfeito, aquele, meus irmãos, que morreu na cruz, aquele, meus irmãos, que morreu e ressuscitou, isso mesmo, estar à direita de Deus, que nos dá o direito à salvação, que nos dá direito a vencer, isso mesmo, toda acusação, todo o pecado, que nos dá direito a vencer, meus irmãos, a lei, a morte, o diabo e todas as coisas. Por isso que devemos estar em Cristo Jesus. Pastor, se com o sacrifício de Jesus Cristo foi anulado todos os outros sacrifícios, sim. E o que nós devemos fazer é colocar a nossa vida continuamente no sacrifício de Jesus Cristo. Se no passado, meus irmãos, era preciso fazer sacrifícios contínuos a Deus, isso mesmo, diários ali, e também um sacrifício ali, meus irmãos, anual, isso mesmo, por perdão de toda a congregação, era algo, meus irmãos, contínuo, isso mesmo. Constantemente haveria sacrifícios, meus irmãos, pelo perdão dos pecados, pela paz, isso mesmo. E diversos outros sacrifícios ali oferecidos ao Senhor, isso mesmo, pelos sacerdotes, pelos reis, pelos estrangeiros. Para cada situação era feito um sacrifício diferente. Agora, meus irmãos, vindo Jesus Cristo, ele cumpriu o sacrifício perfeito na cruz, sendo o próprio Deus, o Cordeiro de Deus, em que não havia pecado, isso mesmo, em que era puro, santo, isso mesmo, e santificado. Ele, meus irmãos, cumpriu isso mesmo, finalizando todos os outros sacrifícios. Jesus foi o sacrifício perfeito e final, isso mesmo. E o que nós aprendemos, meus irmãos, com isso? Que nós devemos colocar a nossa vida constante. No passado, se faziam sacrifícios constantes. Hoje, o sacrifício é a gente constantemente colocar a nossa vida em Cristo. Isso mesmo, colocar a nossa vida na cruz, no sacrifício de Jesus Cristo. Quando você põe a sua vida em Jesus Cristo, isso mesmo, constantemente, você não esquece de Cristo, você não esquece da cruz de Cristo, isso mesmo. Você está, meus irmãos, lembrando isso mesmo e trazendo o sacrifício de Cristo para a sua vida, para perdão de pecados, para transformação de vida, para te tornar uma pessoa santa, pura, transformada, isso mesmo. Não pelo sangue de animais, não, meus irmãos, pelo um ritual que era feito no passado, mas agora, meus irmãos, pelo sangue que foi derramado de Jesus Cristo, isso mesmo. É preciso que venhamos constantemente, isso mesmo, colocar a nossa vida na cruz de Cristo, a qual, meus irmãos, ele tem o poder de mudar, de transformar, de perdoar, de santificar, purificar, isso mesmo, não só o nosso corpo, como também a nossa consciência. No passado, os sacrifícios eram para purificação, isso mesmo, porém a consciência se tornava-se, meus irmãos, com o pecado ainda. Mas vindo Jesus Cristo, ele nos limpa e nos purifica, isso mesmo, tanto o nosso corpo, como também a nossa consciência, o sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus Cristo. E ele diz no versículo 11, e assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios. Isso era no passado, na lei mosaica, isso mesmo, começando ali por Levítico, isso mesmo, onde eram as instruções dos sacrifícios contínuos ali. Os sacerdotes tinham que apresentar, meus irmãos, continuamente sacrifícios de animais. Contínuo, isso mesmo. É tanto que a palavra, meus irmãos, nos traz, no mesmo capítulo, né, de Hebreus 10, diz assim, preste bem atenção, no versículo 2, diz assim, preste bem atenção, de outra maneira teriam deixado de se oferecer
porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecados. Se o sacrifício do passado de animais como bois, ovelhas, carneiros, cabritos, aves, pudessem ser um sacrifício perfeito, isso mesmo, não era preciso mais fazer sacrifício nenhum. Ao contrário, constantemente eles tinham que estar fazendo, meus irmãos, sacrifícios novamente, isso mesmo. Mas vindo Jesus Cristo, ele fez o sacrifício perfeito, anulando todos os outros sacrifícios, isso mesmo, a não ser, meus irmãos, o sacrifício nosso, em botar a nossa vida, em negar este mundo e em viver uma nova vida para Jesus Cristo, isso mesmo. Não sacrifício de animais, não sacrifício, meus irmãos, de rituais, derramamento de sangue, como se fazia, meus irmãos, na velha aliança. E ele disse, de outra maneira teriam deixado, se fosse um sacrifício perfeito, mas eram animais. Animais, meus irmãos, não compra e não limpa o pecado, isso mesmo, do homem, de um Deus tão santo que é o Senhor, isso mesmo. Ele também disse, teriam deixado de oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Mas não, mesmo eles ali apresentando, ficava ainda, meus irmãos, o pecado na consciência. Isso mesmo. Porque é impossível que o sangue de touros, dos touros e dos bodes tire pecados. Mas ele disse, isso mesmo, pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparastes. Quando Jesus ele veio, isso mesmo, a palavra diz que o Senhor não queria, não aceitava mais sacrifício de animais. O Senhor não queria, mas o Senhor envia Jesus Cristo, isso mesmo, como seu próprio Filho, santo, puro e sem pecado. Lhe deu um corpo, isso mesmo, em Cristo, encarnado como homem, para que pudesse ser o sacrifício perfeito, pelo perdão, transformação, regeneração e caminho para a salvação de todo aquele que nele crer. Por isso que ele disse, nestes, olhe bem, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados, mas, olha o que a palavra diz, está escrito, isso mesmo, pelo que entrando no mundo, diz, quem entrou no mundo? Jesus, que foi, meus irmãos, desceu dos céus, foi concebido na terra por uma virgem chamada Maria, isso mesmo, encarnou o próprio Deus, sendo santo, puro, isso mesmo, para que pudesse ser o sacrifício perfeito pelos pecados de todo aquele, meus irmãos, que botar a sua vida nele, isso mesmo. O sacrifício contínuo nosso hoje é a gente, meus irmãos, não esquecer a cruz, é a gente continuamente botar a nossa vida na cruz, em arrependimento, em mudança, olhar para Cristo e dizer, Senhor, entra na minha vida, eu quero ser uma nova criatura. É você botar a sua vida em Cristo, é você olhar para a cruz, é você ver o sacrifício que foi feito pela sua vida, pelo perdão dos seus pecados, para que você pudesse ter acesso a Deus. Nós só temos acesso a Deus pela cruz, pelo sacrifício, pelo sangue que foi derramado, isso mesmo. Nós só temos acesso, isso mesmo, a Deus, ao Santo dos Santos, isso mesmo, o lugar santíssimo, ao reino de Deus, pelo sacrifício perfeito de Jesus Cristo. Como está escrito, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, como está escrito no Evangelho de João, capítulo 15, isso mesmo, capítulo 14, onde ele disse, isso mesmo, Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. Jesus é o caminho, ele é a vida, ele é o que nos conduz para o Santo dos Santos, para o lugar santíssimo, o trono de Deus. Coloque a sua vida em Cristo Jesus, isso mesmo, coloque a sua vida na cruz de Cristo. A cruz é a ponte que nos dá acesso a Deus. E ele disse, isso mesmo, preste bem atenção, no versículo 5 do livro de Hebreus 10, ele disse o seguinte,
pelo que entrando no mundo, Jesus Cristo, que entrou, a palavra diz, sacrifício e oferta, não quisestes, Deus não quis, sacrifício e oferta, referente à lei antiga, sacrifício de animais, o Senhor não aceitava mais, era preciso agora um sacrifício perfeito, o sacrifício de Jesus Cristo, Filho do próprio Deus. E ele diz, preste bem atenção, sacrifício e oferta não quisestes mais, mas corpo me preparastes. E que corpo era este? Era o corpo do próprio Jesus Cristo, que foi preparado para o sacrifício perfeito. Que coisa maravilhosa! E a palavra de Deus diz, meus irmãos, mas corpo me preparastes, holocausto e oblações pelo pecado. Isso mesmo, não te agradavam mais, se referindo-se, meus irmãos, à lei mosaica. E ele disse, então disse, eis aqui, venho, no princípio do livro, está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Isso mesmo, e a Bíblia diz isso mesmo, o que o próprio Jesus disse, no princípio, isso mesmo, já estava preparado, a vinda de Jesus Cristo, isso mesmo, para cumprir o sacrifício perfeito, o sacrifício, meus irmãos, que daria poder, que nos daria, meus irmãos, acesso ao Deus Todo-Poderoso. Que coisa maravilhosa! E olha o que diz a palavra de Deus. Então disse Jesus, eis que venho no princípio, isso mesmo, eis que venho no princípio do livro, está escrito de mim, isso mesmo. O qual ele disse, para fazer, ó Deus, a tua vontade. E a vontade de Deus era que Jesus fosse o sacrifício perfeito, porque ele não aceitava mais sacrifício de animais. O Senhor não aceitava mais como perdão de pecados. Isso mesmo, um Deus santo e puro. Isso mesmo, que sangue de animais pudesse, meus irmãos, representar e expiar os pecados, trazer a expiação de pecados da humanidade, mas sim o sangue do santo, do perfeito Jesus Cristo, aquele que desceu dos céus e encarnou em homem. E ele disse, a palavra de Deus, que coisa maravilhosa, como acima diz, sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quisestes, nem te agradam, como eu estava falando para você, isso mesmo, os quais se oferecem segundo a lei. Esses sacrifícios o Senhor não queria mais, se referindo-se a animais, como está escrito em Levítico, como estava falando para você, Levítico 1, 2, 3, todos esses, meus irmãos, representavam sacrifícios de animais, sacrifícios por pecados da lei mosaica. E ele disse no versículo 9, então disse, eis aqui, venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Lembre-se de quando Jesus estava na cruz, isso mesmo, sendo ali o sacrifício e morrendo na cruz, onde ele era maltratado, pisado, isso mesmo, e estava ali sofrendo, isso mesmo, e ele não estava, meus irmãos, como homem, isso mesmo, naquele momento, tamanha dor suportando. E ele disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, isso mesmo, mas não seja feita a minha vontade. A vontade, meus irmãos, de Jesus, encarnado em homem, é que, se fosse possível, passasse aquele cálice, de receber aquela culpa, de receber aquela condenação ali, de pecados de toda a humanidade. Mas ele disse, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade, como está escrito aqui no versículo 9, onde ele diz, eis que venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como Jesus disse, Senhor, na cruz, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Coloque a sua vida em Cristo, entregue a sua vida, e você verá que Ele fará coisas maravilhosas, Ele trará uma nova vida para você, trará alegria, paz, esperança, santificação, uma nova vida para você, mudança de vida, transformação,
Isso mesmo, como está escrito na palavra de Deus, onde ele disse em João 10, eu sou a porta, aquele que entra por mim entrará e achará e encontrará pastagem, encontrará salvação. Isso mesmo, Jesus é a porta, e meus irmãos, que nos dá acesso a Deus, e nele, meus irmãos, nós temos acesso à paz, à alegria, ao pasto verdejante que ele tem para as nossas vidas. E ele diz no versículo 10, na qual vontade temos sido santificados, pela oblação do corpo de Jesus Cristo. Só existe santificação na vida de um homem, na vida de uma pessoa, se a vida dela estiver em Cristo Jesus, pelo sacrifício de Cristo. Isso mesmo. E ele disse, feita uma única vez, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. O sacrifício de Jesus Cristo foi o sacrifício que finalizou todos os outros sacrifícios. Receba Cristo. Cristo é o sacrifício final. Ele é o acesso que nos dá a salvação, a tudo na nossa vida. Eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar a sua vida. Eu quero orar pela sua vida agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar, Senhor, pelos teus filhos, pelos teus servos, por cada um, Senhor, que está nos ouvindo agora. Essa pessoa que está se rendendo, entregando a sua vida. Ó Espírito Santo, Senhor, entra nesta casa, nesta vida, traz alegria, Senhor, perdoa os pecados, santifica, transforma esta vida, esta casa, esta família, esta pessoa que está nos ouvindo agora. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja salvação, libertação, mudança de vida, transformação. Eu oro pelo doente, pelo aflito, pelo cansado, que está oprimido, escravo do pecado, das drogas, da bebida, de doenças, de enfermidades, de dívidas, de opressões. Meu Deus, quebra as barreiras, rompe as muralhas, aquilo que tem aprisionado o Senhor. O sacrifício foi feito, e nenhum mal, nenhum império, nenhuma escravidão tem mais poder sobre esta vida agora. Pelo sacrifício, o sangue que foi derramado de Jesus Cristo, eu declaro agora, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, a vida, a alegria, a cura, a saúde, a salvação. Receba aí, entregue a sua vida, se renda-se ao poder do nome de Jesus Cristo. Diga, eu creio, eu acredito. Que Deus te abençoe. Eu amo vocês, tá? Eu quero estar orando pela sua vida. Nos acompanhe aqui diariamente, tá? Que Deus te abençoe. Fiquem todos na paz.